o nome, porque o Senhor está acima de tudo, acima de todos. Não há ninguém que se compare a Ti, não há no céu, não há na terra, não há no mar que se compare à Tua majestade, que se compare ao Teu amor por nós. E nós Te louvamos, nós somos gratos no nome de Jesus. Amém. Você pode aplaudir esse Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Nós Te adoramos, Pai. Nós Te exaltamos, Jesus. Tu és maravilhoso. Recebe a nossa adoração, nosso louvor. As nossas palmas são para Ti. As nossas palmas são para Ti, Senhor. Aleluia. Aleluia, aleluia. Glória a Deus. Você já cumprimentou a pessoa que está do seu lado? Dá um oi, abre um sorriso mais lindo. E você pode tomar o seu assento. Amém. Antes de eu começar a pregar, aqui tem uma palavra do pastor Robson para você, que ele gravou especialmente, gente. Então nós vamos colocar ali para que todos possam ver. Bom dia, povo de Deus. Que a paz esteja contigo, meu querido. São 8 horas da manhã aqui em Tiberíades. 2 horas da manhã no Brasil, no momento que eu estou gravando esse vídeo aqui para você. Hoje é domingo, creio que você deve ter passado já um momento de louvor extraordinário. E eu estou aqui, atrás de mim está o Mar da Galileia. Trouxe uma palavra um tempo atrás aí, né, a respeito de como Jesus encontrou com os discípulos, foi andando em meio a esse mar. É uma graça, é um privilégio poder estar aqui hoje, mas tenho pensado muito em você como igreja, tenho pensado muito na responsabilidade e ao mesmo tempo um privilégio que Deus me deu de cuidar de um rebanho, de cuidar de pessoas, olhar para vocês como igreja de Cristo e ter a responsabilidade de guiá-los nos caminhos do Senhor, com o evangelho que foi pregado neste lugar, né, com as coisas, testemunhando as coisas que foram feitas aqui neste lugar. Tem sido muito enriquecedor. Hoje é o nosso primeiro dia aqui. Nós vamos ter uma palavra lá no Monte das Bem-aventuranças, logo mais com o pastor Luciano subirá, tenho certeza que vai ser extraordinário. Mas tenho pensado muito, né, no chamado que Deus tem colocado, no privilégio que nós temos de poder seguir esse Cristo que andou por este lugar tão árduo. Já é cedo e a temperatura aqui está quente, já estou suando. As condições eram difíceis para essas pessoas. E mesmo assim não havia obstáculos para que elas se reunissem, para que elas propagassem o Evangelho do Reino de Deus. Não pode haver obstáculos sobre nós também. Nós precisamos seguir esse caminho, precisamos seguir com intencionalidade, levar a sério. O diabo não brinca de ser diabo, né? Nós não podemos brincar de sermos igreja, por isso precisamos levar a palavra de Deus a sério. Eu queria pedir que você abrisse seu coração agora. Eu não posso estar aí contigo, mas deixei um presente muito precioso, que é a minha esposa, que vai estar trazendo uma palavra poderosa de Deus para você. Tenho certeza que ela gostaria de estar aqui comigo e eu muito mais ainda, né, meu bem? Que você estivesse aqui junto, de repente a gente vai fazer essa viagem em outro momento. E de repente até você, meu querido, em 2024, se o Senhor nos permitir, vamos fazer uma caravana aqui para Israel da nossa A Verdade Igreja de Porto Belo, né? Vai ser extraordinário. E Deus te abençoe, meu amado. Ore por nós aqui, a pastora Sueli está vibrando aí com cada situação, cada momento, né? Tenho certeza que Deus deixou ainda os melhores momentos ainda aqui para Israel, para falar com ela, para falar comigo. Ore por nós, temos orado por você. Eu quero que você saiba que eu carrego essa igreja no meu coração. Tenho orado por você e respondendo ao chamado de Deus. Que Deus te abençoe. Tenha um excelente culto. Glória a Deus. Daí, gente, vamos gerar no nosso coração essa viagem 2024? Amém? Amém? Amém. Vamos gerar e vamos juntos, né? Começa muitas vezes com uma ideia e isso vai sendo gerando. 2024 vai nascer. Amém? Pega a sua Bíblia. Quero falar contigo hoje sobre a mensagem. Uma mensagem que muitas vezes nós achamos simples, mas é a mais preciosa. Não a mais, mas é muito preciosa. 1 Coríntios, no capítulo 1, versículo 17 e 18. E daí nós vamos ler capítulo 2, versículos 1 e 2. Diz assim: pois Cristo não me enviou para batizar, mas para pregar o Evangelho. Não, porém, com palavras de sabedoria humana, para que a cruz de Cristo não seja esvaziada. Pois a mensagem da cruz é loucura para os que estão perecendo, mas para nós que estamos sendo salvos é o poder de Deus. Capítulo 2: eu mesmo
irmãos, quando estive entre vós, não fui com discurso eloquente, nem com muita sabedoria para lhes proclamar o ministério de Deus, pois decidi nada saber entre vocês, a não ser Jesus Cristo e este crucificado. Gente, Paulo está falando aqui, e a igreja de Corinto era uma igreja um pouquinho difícil. Ela era uma igreja que tinha vários e vários problemas. E aqui a gente fala, ele está falando sobre a mensagem da cruz. E essa mensagem da cruz é a primeira pergunta que eu quero falar antes de entrar no contexto que Paulo está falando. Quando você olha para uma imagem dessa, o que ela representa para você? O que a cruz ela te lembra? O que ela tem representado na sua vida? Será que você sabe a profundidade dessa cruz? O que aconteceu lá? Então aqui eu quero te dar o contexto do que estava acontecendo. Essa igreja, ela estava passando por umas dificuldades e essa integridade do evangelho estava sendo atacada na igreja de Corinto. O evangelho ele estava se misturando com a filosofia. Os coríntios, eles queriam um evangelho híbrido. Eles queriam um evangelho com a sabedoria humana. Eles queriam um evangelho e mais alguma coisa. E nós estamos vendo que a tendência nos dias de hoje das pessoas é que elas não querem mais apenas o evangelho. Elas não querem só isso porque parece tão simples. Elas sempre querem algo mais. Então a tendência é rejeitar essa simplicidade, essa pureza do evangelho. Hoje muitos estão substituindo essa mensagem, porque ao invés de nós às vezes passarmos a mensagem da cruz, nós passarmos essa mensagem, nós estamos substituindo, e alguns substituem, em algumas igrejas, em alguns púlpitos, por uma mensagem humanista e antropocêntrica. É uma mensagem que prega, não que isso não esteja dentro do evangelho, mas essa não é a razão principal. É uma mensagem que prega prosperidade, é uma mensagem que só prega curas, é uma mensagem que só prega milagres, é uma mensagem que só prega sobre si mesmo. Prega uma igreja, prega um outro evangelho. Gálatas 1:8 vai dizer assim que se alguém anunciar, Paulo está falando para os Gálatas, se alguém anunciar uma coisa, ou até eu mesmo, que seja fora disso que eu já falei, ou um anjo desceu do céu, não é o evangelho. Isso não é o evangelho. Sabe, o evangelho, ele está centralizado, não tem mais a mensagem da cruz. Não tem mais uma mensagem de salvação. O evangelho, ele se centraliza na morte de Cristo. E isso é parte do plano de Deus e é revelado pelo Espírito Santo. Por isso que nós lemos ali que ele é um poder de Deus. Porque essa revelação vem pelo Espírito Santo e por intermédio da palavra. É a isso que nós vamos entender o evangelho. Então todas as vezes, aqui nós vemos em Corinto, aqui, que todas as vezes, e nós vemos nos dias de hoje, que todas as vezes que a igreja, ela perde de vista a centralidade da morte de Cristo, ela perde a essência desse evangelho, ela perde o próprio evangelho. Sabe, o coração do evangelho é a razão da nossa fé. Esse coração é a razão da nossa fé. Sabe, nós vamos ver agora aqui que o poder não está na cruz. O poder nunca esteve na cruz. A cruz foi um objeto de execução. A cruz era meramente um instrumento de execução para os romanos. Para os judeus, ele era um símbolo de maldição. Gálatas vai dizer que maldito é aquele que foi pendurado no madeiro. A cruz nela mesma, ela não tem nada de especial. Nela mesmo, ela não tem nada que atrai. Nem a cruz nos tempos, medievais que vendiam a cruz de Cristo. Nossa, da volta ao mundo, acho, de tantos pedaços, lascas que venderam. Nem isso. Não é nem a própria cruz de Cristo. Não é isso que está a essência. O poder nunca esteve na cruz. O poder está na obra que foi realizada na cruz. O poder está naquilo que Jesus crucificado proporcionou para mim e para você. Esse é o poder de Deus. Então a mensagem da cruz, ela é o poder de Deus. E qual é esse poder? Qual é essa mensagem? Ela nos leva a conhecer uma verdade. João 8,32, o que diz? Conhecereis a verdade e a verdade nos libertará. Não é a verdade
em si que liberta, mas o conhecimento dessa verdade, porque pode ter a verdade, mas a pessoa está tão envolta em mentiras, se ela não conhecer essa verdade não liberta. A verdade não for conhecida, ela não tem poder libertador. Nós temos que conhecer essa verdade. E qual é essa mensagem que Paulo está falando? Ele está dizendo assim, quando eu estive aí com vocês, eu não me apoiei, gente, porque ele está falando de filosofia. Eu não entrei para esse lado. Gente, eu não fui filosofar igual o Sócrates, igual Platão, igual Aristóteles. Eu não vim filosofar. Eu vim apresentar para vocês, não vim apresentar uma nova ideia. Eu vim apresentar para vocês, eu vim anunciar uma mensagem simples e de modo simples. Eu não usei, ele está falando assim, eu não usei de um vocabulário rebuscado, cheio de coisa. Eu vim falar algo simples. E a mensagem que eu vim falar é a mensagem da cruz de Cristo. O santo evangelho de Cristo. É isso que Paulo está tentando falar. E é isso que hoje nós temos que falar. É a mensagem de Cristo. A mensagem dessa cruz. Paulo diz assim, eu não anunciei senão Cristo e Cristo crucificado. Paulo está dizendo assim, olha, gente, o que eu estou falando para vocês assim, o tema central da minha vida, o tema central da palavra que eu estou dando, a espinha dorsal é Cristo crucificado. E nós devemos resgatar isso cada vez mais, esse Cristo crucificado. Sabe, tudo parte da realização da cruz, da obra realizada da cruz. Daqui a algum tempo, nós já estamos em meio de setembro, e nós estamos indo para o final do ano e vem o Natal. Aí começa a se focar em Cristo, o nascimento de Cristo, a manjedoura e tudo isso, mas tudo isso é a razão de que Cristo ele se esvaziou, ele já sabia quando ele veio à terra, para ele morrer, para ele obedecer, e a obediência ia levar uma morte, a palavra diz, uma morte de cruz. O tempo todo, o foco está naquilo que veio ser realizado por Jesus na cruz. Esse é o foco. Então, por que Paulo fala todas essas coisas? Paulo está falando isso porque a cidade onde ele vivia, a região onde ali ela reinava a cultura greco-romana. Era essa cultura que eles estavam envoltos e havia ali muitos deuses. A Grécia tinha muitos deuses e a Grécia era uma cidade idólatra. Então havia muitos filósofos, muitas ideologias, muitas ideias, e aquele povo estava imerso nesse engano. E Paulo vem para falar essa mensagem. Por que ele vem para falar essa mensagem? Porque é a única mensagem que pode mudar o homem. É a única mensagem que pode transformar o homem. É a única mensagem que pode salvar o homem. É a única mensagem que pode mover pensamentos e mudar pensamentos. É a única mensagem que muda as cosmovisões. É a única mensagem, a única pregação que muda as ideologias. Gente, não é a baboseira filosófica. É a mensagem de Cristo que muda. Não são ideias. É a mensagem de Jesus que vai mudar. Se nós queremos mudança na nossa vida, se nós queremos mudança no nosso país, é a mensagem da cruz. É a mensagem de Cristo. Essa vai trazer mudança. Então, como deve ser? Como que a gente deve entender? Não olhar e falar assim, Jesus morreu. Mas tem pontos que nós devemos entender dessa mensagem. Tem pontos que Ele deixou, Deus deixou e nos explica, e a palavra nos explica. E eu quero, alguns pontos, são vários pontos, mas eu ressaltei 3 pontos aqui que eu quero compartilhar com você hoje. Então, a primeira é a obra da cruz. Ela deve ser entendida como um ato de substituição. Cristo, ele foi julgado em nosso lugar. Isaías 53, 4. Acho que está na tela lá, por favor. 4 ao 7, vai dizer assim: certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e sobre si levou as nossas doenças. Contudo, não os consideramos castigados por Deus, por ele atingido e afligido, mas ele foi transpassado por nossas transgressões, foi esmagado por causa de nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos sarados. Todos nós, tal como ovelhas, nos desviamos, cada um de nós se voltou para um próprio caminho, e o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido, ele foi afligido, contudo,
não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado para o matadouro, e como uma ovelha que diante de seus tosqueadores fica calada, ele não abriu a sua boca. O sacrifício de Jesus foi substitutivo. Nós tínhamos uma dívida de pecado para com Deus. Nós tínhamos uma dívida, cada um tinha uma dívida de pecado. E esse pecado começa lá em Adão. Aí você vai dizer, ai pastor, essa mensagem de novo é essa mensagem, porque é algo que nós temos que relembrar todos os dias das nossas vidas. E isso começa lá em Adão, e a Bíblia, quando Adão pecou, ele pecou e através dele entrou a morte, e a morte passou a todos os homens, e o pecado do primeiro homem se espalhou por toda a humanidade. Todos nós fomos afetados na nossa essência e conforme a nossa espécie, porque todos nós fomos comprometidos. Porque a Bíblia diz assim, uma lei da natureza, que Deus fala, cada um produza conforme a sua espécie. Então, cada vez que nós produzimos ou temos pessoas pecadoras. Deus fez cair sobre Jesus, como nós lemos ali, a iniquidade de todos nós. Todo o seu pecado, todo o meu pecado, caiu sobre Jesus. A essência da obra da cruz, ela é a substituição. Ele foi substituído, era o meu lugar, era o teu lugar. Mas Jesus veio e assumiu esse lugar. A cruz, ela não foi um acidente de percurso. Esse dia não foi algo que aconteceu. Ele não foi produzida pela traição de Judas. Às vezes a gente pensa, né, na nossa ignorância, assim, nossa, se Judas não tivesse feito isso. Não, não foi isso. Não foi a oposição dos romanos, ou mesmo dos judeus. Apocalipse 3:8 diz assim, que ele era cordeiro morto antes da fundação do mundo. Ele não foi empurrado à morte, ele tinha presciência do que lhe aconteceria. Jesus veio sabendo o que ia acontecer. Jesus, ele cresceu como homem, ele era uma criança como nós vemos as nossas crianças, mas ele sabia por que ele veio. Ele sabia desde o começo. Então a cruz é um plano eterno. A Bíblia diz que Jesus é esse cordeiro eterno. A mensagem da cruz, ela fala de substituição. Sabe, quando você olhar para a cruz, para a imagem da cruz, quando muitas vezes nós ficamos mais movidos quando chega a época de Páscoa, porque a gente começa, Jesus, e dessa vez a gente até fala assim, tadinho de Jesus, né? Coitadinho dele. Ele veio, ele sabia, gente. Então essa mensagem, ela fala de substituição, de troca. Era para você estar lá. Era para eu estar lá, mas ele trocou conosco. E hoje nós podemos estar aqui. E hoje nós podemos adorá-lo, devido a essa substituição. Essa substituição nos poupou, ele recebeu o nosso castigo. A segunda coisa que eu quero compartilhar com você, o que a cruz revela, além da substituição, você pode pensar, era meu lugar. Talvez você pense, não, mas eu não sou tão ruim assim. Nós somos ruins, porque nós fomos formados em pecado. Nós somos pecadores. E nós estávamos separados da glória de Deus. Então a cruz, ela também vai nos revelar os nossos pecados. Ela revela. Não tem como você olhar para a cruz. Não tem como você olhar para a obra da cruz e não ver que é pecador. Se você olha e isso você não vê isso na sua cabeça, tem alguma coisa distorcida. Você ainda não entendeu? Então a cruz, ela é o lugar onde o nosso pecado ele é confrontado, onde a nossa natureza pecaminosa ela é revelada. É onde nós somos revelados. É onde você começa a olhar e falar assim, Senhor, eu não sou nada mesmo. Senhor, é só Tu na minha vida. Então a cruz ela é o lugar que confirma que todo homem é pecador. Romanos 3:23 vai dizer que todos pecaram e estavam separados da glória de Deus. Romanos 5:12, pelo homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte, e assim passou para todos os homens. Romanos 11:23, Paulo diz que todos pecaram e assim todos foram encerrados debaixo da desobediência. Nós pecamos e nos tornamos desobedientes. E se nós não nos encontrarmos com Jesus, e
e nós não o recebermos no nosso coração, nós continuamos sendo desobedientes. Não importa o que faça, não importa o que eu faça, não importa o que você faça, você pode ser a melhor pessoa, mas tem que ter Jesus agora, para que Ele possa nos religar a Deus, porque nós estamos separados do pecado. Então todo homem é por natureza pecador. O Salmo 51 vai dizer que em iniquidade fui gerado, e em pecado me concebeu a minha mãe. Somos por natureza pecadores. Somos por natureza pecadores. Nós somos por natureza. E a cruz, ela não foi apenas uma tortura cruel do Império Romano a uma pessoa inocente. A cruz, ela tem que revelar que eu sou pecador. E a cruz revela que o meu e o teu pecado foi depositado em Jesus. Toda a pressão, todo o pecado. Você já imaginou, gente? Todo o pecado da humanidade toda, tudo estava sobre Ele. É o lugar onde o Cordeiro Imaculado recebe todo esse pecado. Isaías 53, mas tem uma coisa, nós lemos ali que Ele levou sobre Ele todos os nossos pecados, tudo que estava sobre nós, foi sobre Ele. É um exemplo, deixa eu dar um exemplo para você. É mais ou menos, você é inocente, e você agora vai trocar, né, a substituição, e vai levar os erros de uma pessoa que matou, que roubou, que estuprou. E você vai levar todos esses erros. Você consegue imaginar? E você vai cumprir essa pena. Jesus fez isso. Ele cumpriu a pena que era nossa. Você trocaria de lugar com alguém assim? Acho que nós não trocaríamos de lugar. Nós não trocaríamos. Porque nós íamos começar a pensar, eu sou bom. Ele que tem que pagar. Jesus fez isso. E esse pecado é confrontado. Mas Isaías 53, 11 vai dizer que Ele verá, sentado no seu trono de glória, todo esse sacrifício que Ele fez. Ele olhará para a sua igreja e vai dizer, e hoje Ele está fazendo isso, eu acredito que Ele está falando, Ele está olhando e dizendo assim, olha lá, Pai, tem aquela igreja de Porto Belo. Olha lá, Jesus, tem aquela igreja, olha lá, Senhor, tem aquela igreja lá em Porto Belo. Viu meu sacrifício? Meu sacrifício valeu a pena. Meu sacrifício valeu a pena. Meu sacrifício, hoje eles estão reunidos aqui, lá para me adorar. E é isso que Ele está falando. Porque Isaías 53, 11 diz que Ele estaria satisfeito com aquilo que Ele fez. Jesus sabia exatamente para que veio. Ele estava disposto a cumprir o seu propósito. Ele veio com essa disposição. Não havia nada que o tirasse disso. É a única razão, essa disposição dele, de eu e você hoje estarmos aqui. É a única razão. Você pode dar glória a Deus? Glória a Deus, porque nós estamos aqui. E a morte de Jesus, ela trouxe essa revelação, onde a nossa natureza pecaminosa é revelada. Sabe, na ótica de Deus, além disso, quando Ele olha para a cruz, na ótica, na justiça divina, e Jesus olha, porque nós sabemos que, e em canções também, e na palavra ela nos diz que Deus abandonou Jesus. Mas não é que Ele abandonou Jesus porque Ele queria abandonar. Porque quando Ele olha para a cruz, Ele não vê só o corpo de Jesus. Lá, a hora que Ele olha para a cruz, havia um decreto. Sabe, igual uma promissória. Sabe, não sei se você já fez dívidas e você tem promissórias e teve promissórias. E você não consegue nunca pagar essa dívida. Ou talvez você teve algum problema com um agiota e sabe que isso é difícil de pagar. E já pensou alguém vir, pegar sua promissória e dizer, daqui que eu pago para você esses 200 milhões que você está devendo? Você ia gostar, não ia? Foi isso que Jesus fez. Os nossos pecados estavam sobre Ele. Então essa dívida, Ele pegou essa promissória e foi colocado e pregado lá na cruz. E Deus olha para Ele e Ele não vê o corpo do Filho dEle, mas Ele vê as nossas iniquidades. E é por isso que Ele tem que se afastar, e é por isso que Ele tem que virar os olhos. Porque a Bíblia diz que o pecado nos afasta de Deus. O pecado nos afasta de Deus. Então Ele pega, e esse escrito de dívida agora estava pregado na cruz. Então esse escrito de dívida Jesus levou. Então a dívida que você tinha de pecado, a dívida que você tinha, que você devia, que você era pecador, agora era filho do mundo, então está escravo de Satanás, Ele rasgou.
E hoje nós não devemos mais nada. E esse é o cerne. Por que Deus trata da cruz com o pecado? Porque o pecado foi a causa que nos separou de Deus. Isaías 59, 2 vai dizer assim: mas as vossas iniquidades fazem separação entre vocês e Deus. Quando isso nos separa de Deus. Os nossos pecados e iniquidades nos separam de Deus. A cruz de Cristo é a única mensagem que transforma pecadores. Quando eu entendo que dívida foi essa, ela transforma a minha vida. Ela transforma a sua vida. Se você veio para Jesus e a sua vida continua a mesma, diante de você vir os mesmos hábitos, as mesmas coisas, para pensar. Alguma coisa aí não está muito certa, porque ela tem que ter mudança. Tem que convergir, é conversão. Conversão é mudar de rota. A rota que você ia por esse caminho. Agora muda o caminho. Essa é a conversão. Terceira coisa que a cruz nos mostra. A morte de Jesus, ele revela o amor de Deus. A morte de Jesus, ela revela o amor de Deus por mim e por você. Você pode dizer para o seu irmão aí do lado? Deus te ama. Ai, como ele te ama. Diz para ele aí. Fala para o da direita, fala para o da esquerda. Deus te ama. Sabe, às vezes em nossa ignorância, a nossa vaidade, nós falamos para Deus assim: ai, Senhor, se o Senhor me ama, o Senhor me dá uma prova. Você quer uma prova de amor? Olha para a cruz. Essa é a prova de amor. É a maior prova de amor. Não há prova maior que essa, a cruz. João 3,16 vai dizer que Deus amou tanto que deu o seu Filho. Romanos 5,8 diz que a prova do seu amor por nós, sendo Cristo, morreu quando ainda éramos pecadores. 1 João 5, 12, 13 e 19 diz: nisso conhecemos o amor do Pai, que Ele deu o seu Filho por nós. E o 19 vai dizer assim: e nós os amamos porque Ele nos amou primeiro. Ele nos amou. Hoje você pode dizer: ai, eu amo a Jesus. Ama, mas Ele te amou primeiro. Sabe, talvez você já tenha passado por essa experiência. Quando eu estava revisando essa palavra, me veio esse exemplo. Quando você tem um filho e esse bebê nasce, e você olha ou na maternidade, ou o pai ou a mãe, e você olha para ele, ele te ama? Ainda não. Ele nem sabe quem é. Mas você ama ele primeiro. E é assim que Deus fez conosco. Ele olhou para nós e falou assim: eu amo você. Aí nós nos achegamos a Ele e vamos caminhando, e cada vez mais nós o amamos. Porque o amor, gente, ele vai vir com a intimidade, com a convivência. A gente dizer assim: ai, eu amo, mas não convive. O amor, ele vem e ele vai entrando no nosso coração. Deus ama você e a cruz, ela revela esse amor. A filosofia às vezes não entende, não explica. Os pensamentos não explicam, a religião não explica, o pensamento humano não explica, porque não cabe no pensamento humano, porque é algo sobrenatural, é algo que vem de Deus. A mensagem da cruz é a maior expressão do amor de Deus poderia manifestar. Deus ama com amor pleno, gente, com amor que nem se tem, acho que uma poesia, é algo mais ou menos assim, vou parafrasear aqui. Nem que todo o céu azul se transformasse em água, então nem toda a água, ele apagaria esse amor de Deus pela sua vida. Nada apagaria esse amor de Deus. Nada pode colocar em questão o amor de Deus pela sua vida. Ai, Deus não me deu isso, então Ele não me ama. Isso não pode colocar em xeque o amor de Deus pela sua vida. Aí isso aconteceu comigo, aconteceu uma coisa ruim. Aconteceu, eu fui roubado, tantas coisas aconteceram, eu tive uma vida tão desgraçada. E Deus não me ama, isso não pode pôr em xeque, Deus te ama. Eu garanto para você que em todas as situações ruins que você passou, Ele estava lá. E talvez você não tenha visto. A Bíblia, ela nos revela o tempo todo, ela nos dá vários exemplos desse amor. Ela vai falar da ovelha perdida, né, que o pastor deixa as 99 e vai atrás de uma.
Ela vai falar da dracma perdida, da mulher que acende as lamparinas da casa para procurar uma moeda perdida. O filho pródigo que afronta, humilha o pai e ao voltar é recebido com amor. Se formos falar de prova de amor, sabe? Pega o teu espelho, se olha no espelho e percebe que a única explicação para estarmos hoje com vida, a única explicação de você estar aqui, a única explicação da afeição é porque Deus te ama. Ele tem compaixão por você, Ele tem zelo por você, Ele tem carinho por você, Ele tem proteção, Ele te protege, Ele fez uma aliança conosco devido a essa misericórdia. Você pode dar glória a Deus porque Ele te ama? Você pode levantar as suas mãos. Deus, nós te agradecemos por esse amor. Nós somos gratos, Senhor, nessa manhã. E a quarta, eu falei que era 3, né, gente? Me enganei, é 4. E a quarta, o que nos revela é que nós fomos resgatados. Nós fomos resgatados. Eu e você éramos escravos do pecado. Nós não poderíamos ser redimidos se ninguém pagasse esse resgate. A lei mosaica, ela dizia que, ela estabelecia que o sangue de inocente que poderia pagar. Foi por isso que Deus antes, Ele manda preparando o caminho e a gente vê Ele caminhando em toda a história. Então, para pagar esse resgate não eram os patriarcas, não foram os patriarcas, não foram os sacerdotes, não foram os profetas, mas Ele envia o seu Filho inocente, Cordeiro Imaculado, sacerdote santo, que jamais pecou para vir pagar o preço da nossa transgressão. Salmo 44 vai dizer: nenhum homem pode pagar o valor para o resgate de uma alma, por mais rico que ele seja, por mais bens que ele tenha, ele não pode pagar o resgate da sua alma. É por isso que nós precisamos de Jesus, porque foi Ele que pagou esse resgate. Ele que derramou esse sangue por nós. A Bíblia vai dizer, nós vemos e na ceia nós sempre falamos que Jesus fala: este é o sangue da nova aliança, que foi derramado para resgate de muitos. Pedro vai dizer, capítulo 1 Pedro 18, 19, sabendo que não foi com ouro e nem prata, nem coisas corruptíveis, nem semelhantes a essas, que fomos resgatados da vossa vã maneira de viver, a qual por tradição recebestes dos vossos pais. Nós recebemos uma tradição de andar errado, mas com o sangue de Jesus, com o sangue de um cordeiro imaculado e sem ruga. O preço foi pago, a dívida foi quitada. Você não é mais escravo do pecado. Você foi resgatado, você foi redimido. Satanás, ele não é seu dono, ele não pode chantagear, ele não pode dizer: ó, você pecou, porque o preço foi pago. O preço foi pago por você. E eu quero ir para a parte final, concluindo com uma história, uma ilustração que eu quero te passar, para que nós possamos entender esse preço pago. Há uma história de um fazendeiro cristão norte-americano, que na época da escravatura, ele está passando pelo mercado de escravos, ele está passando pelo mercado negro, né, o mercado ali da venda dos escravos, e ele viu uma jovem que estava sendo leiloada como escrava. E esse fazendeiro, ele correu até a sua casa e ele pegou a sua bolsa de moedas de ouro e ele voltou correndo para esse leilão. E na hora que essa escrava está sendo leiloada, ele dá o maior valor por ela. Ele dá o maior lance. E ele pega e ele consegue comprar a escrava. E a hora que ele vai até a escada da plataforma e de encontro com essa escrava ela enche a sua boca de saliva e cospe na face desse senhor. E ele poderia ter pego, poderia ter chicoteado ela, ele poderia ter batido nela, porque afinal ela era escrava e ele era o dono. Mas ele pega, tira do bolso um lenço, passa no seu rosto, pega aquela escrava e leva até um cartório, um tabelionato. Porque ele tinha que pegar a posse, né? Ele ia pegar o documento de posse, que ela fazia parte da vida dele, ela agora era dele. E a hora que ele pega esse documento de posse, e a hora que ele
tem em mãos, ele manda e fala assim no cartório, e fala, ó, lavra aí uma carta de abolição. E escreveram a carta que estava deixando essa escrava livre. E assim que termina de escrever essa carta, ele vem e vai entregar para ela. E ela fica meio assim, e ela olha e fala, acha que é uma pegadinha, acha que é alguma coisa errada. E ela fala assim, você não pode me dar isso. Porque ao momento que você me der isso, eu sou livre. E você acabou de me pagar. E ele olha para ela, e nos olhos dela, e diz assim para aquela jovem, filha, eu não te comprei para te escravizar. Eu te comprei para te libertar. Foi isso que Jesus fez comigo, com você. Ele nos comprou para nos libertar. E é por isso que Satanás, ele tem raiva. É por isso que o diabo tem raiva. Sabe por quê? Porque os que estão debaixo dele são servos dele. São escravos dele. Têm as suas mentes entorpecidas. Dependem de vícios. Dependem de prazeres. São servos da escravidão. Mas eu e você não. Sabe por quê? Porque Deus não tem escravos. Deus tem filhos. E você é filho dele. Eu sou filha dele. Ele pagou um preço para você ser livre. Ele pagou e hoje você é livre. Se você fizer assim com as suas mãos, você vai ver que você é livre. Não há nada que te prenda. E Deus, ele te respeita. Se hoje você está bravo com ele, diz assim, Senhor, não quero nada contigo. Ele vai dizer, ok. Estou tão bravo, Senhor, que hoje não vou nem na igreja. Ele vai dizer, tá bom. Ele não te aprisiona. O que Jesus fez na cruz é algo extraordinário. Você entende isso? Nenhuma mensagem que você possa ter ouvido na tua vida, nenhum conceito, nenhum princípio é capaz de mudar a vida dos homens como o Evangelho de Jesus Cristo. Esse Evangelho é tão poderoso, essa salvação é tão extraordinária, que ela pode mudar a nossa vida. Que hoje ela pode mudar a tua vida. O que Jesus fez é algo impactante. Ela trouxe impacto. Ele transforma a nossa vida. E isso não pode parar em nós. Nós temos que transmitir isso. Mas às vezes a gente acha tão simples. E é isso, a simplicidade. Porque Jesus é simples. Jesus é simples. Às vezes nós queremos inventar tantas coisas para atrair as pessoas. É por causa disso, é por causa disso. Não, é simples. Nós só temos que entender este amor. Nós nos associamos a Ele quando, não vou entrar no mérito aqui, toma a tua cruz. Cada um de nós temos a nossa cruz e nós temos que tomar. Nós temos que aplicar isso como Jesus aplicou. Nós vamos ver em vários textos da Bíblia que Paulo, ele vai dizer assim, o que eu quero me assemelhar a ti, Senhor, eu quero ser igual a ti. Então eu pego a minha cruz, e ele vai falar sempre de cruz. Gálatas 2:20, ele vai dizer assim, já estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu, Cristo vive em mim. E a vida que agora eu vivo na carne, vivo na fé do Filho de Deus, o qual me amou e me entregou a si mesmo, se entregou a si mesmo por mim. Jesus, ele morreu. E aqui Paulo está falando, Senhor, eu quero me assemelhar. Então se tiver que levar minha cruz, eu levo. Se eu tiver que ser sacrificado, eu sou. Se eu tiver que ser apedrejado, eu sou. Mas eu quero passar a tua mensagem. Sabe, às vezes a gente não quer tomar essa cruz. Porque tomar a cruz e carregar a cruz, ela implica em negar a nós mesmos. E nós às vezes não estamos dispostos a negar as nossas vontades. Nós não estamos dispostos a negar as nossas vaidades. Nós não estamos dispostos a isso. Amém? Você recebe essa palavra? Eu quero concluir com uma canção muito antiga. Eu sou do tempo antigo. E é uma canção linda. Ela fala sobre a mensagem da cruz. E a mensagem da cruz, ela foi escrita por George Bernard. E ele estava passando por uma grande provação quando ele fez essa canção. E ele era um pregador e haviam acontecido várias coisas na vida dele, a história dele. Ele queria ser missionário, não conseguiu. O pai morreu, ele teve que trabalhar, não conseguiu. Ele só conseguiu quando foi adulto, um tempo mais tarde. E ele era um evangelista e ele pregava a palavra de Deus e ele era muito avivado. E quando ele termina esse culto que estava muito avivado, ele era muito animado. Ele chega na casa dele e ele ainda está impactado com o amor de Deus.
Você já passou por isso? Você chega assim e fala assim: Senhor, hoje eu estou impactado. E ele estava impactado com aquele culto, com aquelas ministrações, com as canções, com tudo que tinha acontecido. E George ficou pensando, e ele foi refletir no que Paulo falou aos Filipenses 3:10, que ele fala que fazia de tudo para se tornar participante da cruz de Cristo, que ele queria participar dos sofrimentos de Cristo. Agregado a isso, o versículo que mais tocava a ele era João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito. E ele começa a pensar, e ele começa a visualizar na sua mente, quando ele olha para João 3,16, uma cruz. E ele começa a pensar, e ele entende que a cruz não era apenas um símbolo religioso. Ele entende que a cruz não era apenas um enfeite para colocar no pescoço. Ele entende que a cruz não era apenas uma coisa que eu coloco lá na minha casa como um amuleto. Não era isso a cruz. Mas ele entende que a cruz era o centro do Evangelho, era o cerne, era o coração do Evangelho. Ele não conseguiu olhar para esse texto e ver uma cruz bonita, uma cruz lapidada, uma cruz polida, cheio de brilhos. Mas a hora que ele olha para a cruz, ele vê uma cruz rude, como diz a música. Ele vê uma cruz rude e ele vê uma cruz cheia de manchas, cheia de sangue. Eu quero te convidar a ficar em pé. Põe a letra para nós lá, por favor. E eu quero concluir com você. Nós cantando essa canção. Será que nós podemos dizer que eu levarei